Se você é fã de histórias de terror e adora ouvir relatos assustadores enquanto dorme ou até mesmo enquanto limpa a casa, você tá no lugar certo. Aqui, vamos mergulhar em contos que vão fazer seu coração acelerar e sua imaginação correr solta. Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas histórias aterrorizantes. Preparados? Vamos começar! Moro numa cidadezinha do interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo se conhece, e qualquer coisa fora do comum vira assunto por meses. Trabalho como segurança noturno numa fábrica de peças automotivas, não muito longe daqui. A vida, para ser honesto, sempre foi meio parada. Mas eu curti essa rotina, sem muita confusão. Sabe? Pelo menos até o que eu vou te contar. Aqui na cidade tem um lugar que todo mundo conhece, o Parque das Palmeiras. Era o point da galera nos anos 90, principalmente para quem tinha criança. Eu mesmo ia para lá quando era moleque. Meus pais me levavam quase todo final de semana. Tinha roda gigante, carrossel, carrinho bate-bate, essas paradas. Mas o que ninguém esquece é o acidente que fechou o parque para sempre. Eu não tava lá no dia, mas todo mundo conhece a história. Era uma tarde normal, o parque cheio, quando rolou o acidente na roda gigante. Uma criança caiu lá de cima, direto pro chão. Foi uma tragédia. A cidade toda ficou em choque. Depois disso, nunca mais abriram o parque. Dizem que até tentaram reformar e voltar com ele, mas a história daquela morte manchou o lugar para sempre. A prefeitura desistiu e deixou o parque apodrecer. Por anos, ele ficou lá, abandonado, fechado por um portão enferrujado e cercado de mato alto. Ninguém se atrevia a chegar perto. Quer dizer, até eu. Como eu trabalho à noite, sou acostumado com escuridão, silêncio. Mas esse parque, cara, ele sempre me causou um arrepio. Sempre que eu passava por lá de madrugada, parecia que o lugar me chamava, como se tivesse algo esperando que eu fosse ver. No início, eu ignorava, achava que era coisa da minha cabeça. Até que, numa madrugada, tudo mudou. Era uma noite tranquila, nada fora do normal. Eu tinha terminado meu turno e estava voltando para casa de moto. Eram umas 2 da manhã, sem trânsito, só eu e o vento gelado da estrada. Quando passei em frente ao parque, juro pra você, ouvi uma risada. E não era uma risada qualquer. Era de criança. Na hora, achei que tava delirando. Sei lá, talvez cansaço. Mas o som era real demais. Eu olhei pro portão enferrujado, e tava tudo como sempre. Trancado, escuro, com aquela cara de lugar morto. Então, acelerei e fui embora. Mas, desde aquele momento, aquela risada ficou ecoando na minha cabeça. Durante dias, eu tentei esquecer. Sério, quem iria querer investigar um lugar desses? Ainda mais depois de saber da história do acidente. Mas, quanto mais eu tentava ignorar, mais aquilo parecia me puxar de volta. Era como se alguma coisa, ou alguém, quisesse que eu voltasse lá. Eu já tinha ouvido boatos, claro. Todo mundo na cidade sabia das histórias. Gente jurando que viu luzes dentro do parque à noite, outros falando de vozes, de vultos que passavam perto dos brinquedos abandonados. Mas sabe como é? Sempre achei que essas histórias fossem só exagero. Pelo menos até eu viver aquilo de perto. A curiosidade me consumiu. Depois daquela risada, a ideia de voltar ao Parque das Palmeiras não saía da minha cabeça. Eu tentei de tudo para esquecer, mas não deu. Parecia que toda vez que eu passava perto do lugar, seja de moto ou até quando comentavam algo sobre o parque, uma sensação estranha tomava conta de mim. Um negócio no fundo da minha mente, tipo um chamado. Como se o parque, mesmo todo abandonado e coberto de mato, estivesse me esperando. Só que dessa vez, não era mais como quando eu era moleque, correndo de um brinquedo pro outro. Agora, o lugar parecia ter vida própria, uma vida ruim.
A risada de criança que eu ouvi naquela noite foi só o começo. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a ficar mais intensas. Uma noite, enquanto voltava do trabalho, passei pelo parque de novo. Dessa vez, estava mais frio, o ar parecia pesado, diferente do normal. Não sei explicar, mas era como se o próprio ambiente ao redor do parque estivesse mudado. E, mais uma vez, ouvi a maldita risada. Mas não era só isso. Algo pior aconteceu naquela noite. O som não veio de longe, como da última vez. Era perto, muito perto. E, do nada, vi uma sombra passando rápido, quase invisível, perto do portão enferrujado. Quase caí da moto, de tão rápido que foi. O que quer que fosse aquilo, não era normal. Meu coração disparou, e eu acelerei feito um louco para sair de lá. Chegando em casa, mal consegui dormir. Fiquei na cama, de olho no teto, pensando naquilo que eu tinha visto. Era uma criança? Era uma pessoa? O que estava fazendo ali, às 2 da manhã, num parque abandonado e fechado há mais de 20 anos? Nada disso fazia sentido. Eu não sou um cara medroso, mas naquele momento, comecei a questionar se a minha curiosidade tinha me colocado num caminho perigoso. Contei pro meu amigo, o André, sobre a risada e a sombra, mas ele riu da minha cara. Disse que eu estava trabalhando demais, cansado, e que minha mente estava pregando peças. Ele até tentou me convencer de que a sombra podia ser um gato, algum bicho que entrou pelo mato. Mas eu sabia que não era isso. Tinha algo errado ali, algo que só quem sentiu entende. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Eu tentava passar longe do parque, mas não adiantava. Parecia que toda vez que eu dirigia pela cidade, eu acabava passando por lá, como se o parque estivesse me puxando de volta. E toda vez que isso acontecia, a mesma sensação estranha surgia. O mesmo aperto no peito, a mesma risada ao longe. Naquela semana, ouvi um papo no bar sobre o parque. Uns caras mais velhos começaram a lembrar do acidente que rolou lá, quando a criança caiu da roda gigante. O assunto ressurgiu do nada, como se algo no ar tivesse trazido essa memória de volta. Diziam que depois que o parque fechou, um grupo de adolescentes tentou entrar lá à noite, só para fazer graça. Eles acharam que seria fácil, mas depois de uma semana, um dos moleques jurou que viu uma criança correndo perto do carrossel. Ele nunca mais pisou no lugar. Eu ri de nervoso, fingindo que era besteira, mas por dentro eu sabia que tinha algo mais naquela história. Era como se cada pedaço do que eles falavam começasse a se encaixar com o que eu estava vivendo. O problema foi que, a partir daquela noite, as coisas ficaram mais bizarras. Não era só quando eu passava perto do parque. Comecei a ouvir risadas na rua, no trabalho, em qualquer lugar que eu estivesse sozinho. Às vezes, quando eu estava de plantão na fábrica, lá pelas 3 da manhã, eu ouvia o mesmo som, como se uma criança estivesse brincando do lado de fora, no estacionamento vazio. Meu sangue gelava. Não tinha como aquilo ser normal. E aí veio o estalo. Eu tinha que voltar lá. Eu precisava ver de perto o que estava acontecendo, encarar essa coisa de frente. Eu não sabia o que era, nem porque estava me perseguindo, mas sentia que a resposta estava naquele parque. Foi então que, numa sexta-feira, depois do trabalho, decidi que era hora de encarar o medo. Peguei minha lanterna, vesti uma jaqueta e fui até o Parque das Palmeiras. Chegou a sexta-feira, e eu já tinha decidido. Ia voltar ao Parque das Palmeiras. Eu não sabia o que esperar, mas tinha certeza de uma coisa: não dava mais para ignorar aquilo. A curiosidade, o medo, as risadas, tudo parecia me empurrar de volta para aquele lugar. Peguei minha lanterna e fui, sem contar para ninguém. Quem acreditaria numa história dessas? Cheguei ao parque já de noite, depois do trabalho. A estrada estava deserta, o vento frio, e o lugar parecia ainda mais sinistro do que nas outras vezes que eu passei por lá. O portão enferrujado ainda estava lá, meio caído, com mato crescendo por cima.
Atravessei o buraco na cerca, que parecia até maior do que eu lembrava. Assim que pus o pé dentro do parque, senti um arrepio subindo pela espinha, como se tivesse cruzado um limite invisível. O silêncio era absoluto. Nem o vento nas árvores fazia barulho. Tudo ao redor parecia morto. A lanterna iluminava o caminho entre os brinquedos abandonados, e ver aquele lugar assim, totalmente parado no tempo, dava uma sensação bizarra. A roda gigante ainda estava lá, gigante e imóvel, com as cadeirinhas balançando levemente. O carrossel, enferrujado e coberto de sujeira, parecia uma versão distorcida do que um dia foi. Só o que restava ali era a memória de um parque que já fez muita gente feliz, mas agora parecia apenas uma sombra. Eu tentava focar no som dos meus próprios passos, tentando ignorar o medo que subia cada vez mais. Só que, quanto mais eu me aproximava do centro do parque, mais forte a sensação ficava. E então, ouvi de novo aquela risada. Dessa vez, foi mais nítida. Não era distante, nem abafada. Parecia que vinha de algum lugar bem perto. O som ecoava entre os brinquedos, como se uma criança estivesse brincando por ali, rindo baixinho. Parei na mesma hora, meus olhos varrendo o local. Não tinha ninguém, pelo menos ninguém que eu pudesse ver. Minha lanterna começou a piscar. O feixe de luz tremia, e o parque parecia engolido pela escuridão, exceto por aquele pisca-pisca nervoso da lanterna. Foi quando eu vi, perto do carrossel, entre as sombras, uma figura pequena se mexeu. Era difícil ver direito, mas parecia uma criança, parada ali, imóvel. A lanterna falhou de novo, e eu pisquei rápido, tentando focar a visão. Meu coração batia tão forte que eu quase podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Mas lá estava. Eu vi. Uma criança, ou pelo menos algo que parecia uma, com a pele pálida, quase cinza, usando uma roupa simples. Ela não estava de frente para mim, mas também não se mexia. Só estava ali, no meio do parque abandonado, parada perto do carrossel enferrujado. A luz piscou mais uma vez, e por um segundo eu achei que aquilo ia desaparecer. Mas não. Quando a lanterna acendeu de novo, a criança ainda estava lá. Só que dessa vez, virou a cabeça na minha direção. O que aconteceu depois disso foi um borrão. Eu congelei. Era como se meu corpo estivesse preso, meus pés grudados no chão. A criança não tinha um rosto normal. A pele era lisa, sem feições, sem olhos, sem boca, só uma máscara branca que refletia a pouca luz que restava. Senti o pânico tomar conta de mim. Mas aí ela se mexeu. Começou a caminhar lentamente em minha direção, com passos leves e quase flutuantes. A cada passo, parecia que a temperatura caía mais, e a lanterna começou a apagar de novo. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Só conseguia olhar aquilo vindo cada vez mais perto. Foi quando a lanterna apagou de vez, e o parque mergulhou na escuridão completa. Tudo ficou em silêncio por um segundo. Um silêncio tão denso que eu podia ouvir minha própria respiração acelerada. Mas, no meio dessa escuridão, ouvi de novo a risada. Dessa vez, mais perto do que nunca. Não lembro como consegui sair de lá. Talvez tenha sido o puro instinto de sobrevivência, mas de alguma forma, meus pés se mexeram e eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso. Atravessando o parque, pulando o buraco na cerca, sem olhar para trás. Quando finalmente parei, já longe do parque, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a lanterna. Meu corpo estava encharcado de suor, e o frio da noite não ajudava em nada. Sentei no chão, tentando recuperar o fôlego, ainda sem acreditar no que tinha acabado de ver. Mas uma coisa era certa: aquela criança, ou o que quer que fosse, não era desse mundo. E ela estava lá, no parque, esperando por algo ou alguém. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu achava que só precisava de um tempo para processar o que tinha acontecido, mas as coisas só pioraram.
A imagem daquele garoto, ou o que parecia ser um garoto, me assombrava a cada segundo. A máscara branca, sem rosto, a risada ecoando pelo parque, e o frio que parecia drenar toda a energia do lugar. Eu tentava me convencer de que tudo não passava de um delírio, uma brincadeira macabra da minha mente, mas no fundo eu sabia a verdade. Eu vi alguma coisa, e ela era real. Nos dias que se seguiram, comecei a me sentir vigiado. Era como se a presença do parque tivesse me seguido para casa. Toda vez que eu passava pelo espelho do banheiro, tinha a impressão de que algo se movia atrás de mim. À noite, mesmo com as janelas fechadas e as luzes apagadas, sentia uma brisa gelada, como se alguém estivesse do lado de fora, observando. Mas o pior eram as risadas. Elas continuavam. Não era só quando eu passava perto do parque. Agora, eu ouvia mesmo em casa, principalmente à noite, quando a cidade estava em silêncio. Às vezes, eu acordava no meio da madrugada, com aquela risada infantil ecoando pelos cômodos. Procurava por toda parte, mas nunca encontrava nada. Era como se o som estivesse dentro da minha cabeça. E, cara, essa era a pior parte. O fato de que eu não conseguia escapar, não importava o que fizesse. Na fábrica, no meu turno noturno, as coisas também começaram a sair do controle. Uma noite, eu estava fazendo a ronda quando ouvi passos leves no estacionamento, do lado de fora. Pensei que era algum colega ou até um animal, então fui verificar. Quando cheguei lá fora, não tinha ninguém. Mas enquanto eu olhava em volta, ouvi o som de novo, uma risada, dessa vez muito perto, quase ao meu lado. Olhei rápido para trás, esperando ver alguma coisa, mas só tinha o escuro. O silêncio que veio depois foi ainda pior, como se o mundo inteiro tivesse segurando a respiração, esperando pelo próximo movimento. Naquela noite, voltei para casa com o estômago embrulhado, sentindo que algo não estava certo. Dormi mal, como sempre, e acordei com a sensação de que precisava descobrir mais sobre aquela criança. Sobre o garoto que eu vi no parque. Fui atrás de velhos conhecidos da cidade, gente que tinha morado aqui na época do acidente. Os mais velhos sabiam de histórias, rumores sobre o que realmente tinha acontecido. Uns diziam que a criança que morreu na roda gigante não era a única. Rolavam boatos de que outras crianças tinham desaparecido na época, mas ninguém falava muito sobre isso. Era como se a cidade inteira tivesse decidido esquecer o que rolou ali, como uma espécie de pacto de silêncio. Mas a parte mais bizarra, descobri que a criança que caiu da roda gigante, o menino que morreu naquele dia, tinha exatamente a mesma idade e vestia uma roupa parecida com a que eu vi no parque. Isso me gelou até os ossos. Será que aquilo era o espírito dele? Ou era alguma coisa pior? Uma coisa que tomou a forma do garoto. As semanas passaram, e as coisas ficaram mais intensas. Eu não conseguia tirar o parque da cabeça. Era como se o lugar tivesse uma conexão comigo, como se me chamasse de volta, cada vez com mais força. As risadas começaram a aparecer em momentos aleatórios. No meio da tarde, enquanto eu estava no mercado, ou até no meu carro, com as janelas fechadas. Uma noite, enquanto tomava banho, o espelho do banheiro embaçou com vapor. Quando eu saí, havia uma pequena marca de mão, como se uma criança tivesse encostado ali. Eu não tinha dúvidas. O garoto estava me seguindo. Foi quando aconteceu o que eu mais temia. Eu estava dormindo em casa, já eram quase 3 da manhã, quando acordei com um barulho vindo da sala. Meu coração disparou. Fiquei um tempo deitado, tentando entender se era só a minha mente pregando peças de novo. Mas então, ouvi passos. Passos leves, como de uma criança andando pelo corredor. Meu sangue gelou. Me levantei devagar, peguei a lanterna e saí do quarto. Quando cheguei à sala, vi a porta da frente entreaberta. Eu tinha certeza de que a tinha fechado. Comecei a caminhar em direção à porta, e então ouvi a risada. Não era mais ecoando ao longe, não era um som distante. Era ali, dentro da minha casa,
vindo do corredor atrás de mim. Eu me virei devagar, e no fim do corredor, estava ele. O garoto. A mesma figura que eu vi no parque, parada ali, me encarando. A lanterna tremia na minha mão, e eu não sabia o que fazer. Por um momento, pensei em correr, mas o meu corpo não respondia. O garoto deu um passo em minha direção, depois outro, e, a cada passo, eu sentia o ar ficando mais gelado. Ele não tinha olhos, não tinha rosto, mas eu sabia que ele estava me vendo. Sabia que ele sabia que eu o tinha encontrado. Foi aí que ele parou, a poucos metros de mim. O silêncio tomou conta da casa. Eu só conseguia ouvir o meu coração batendo descontrolado no peito. A lanterna apagou e o mundo ficou escuro. A última coisa que ouvi foi aquela risada, uma risada que não parecia mais de uma criança, mas de algo muito mais antigo e perigoso. Quando a luz voltou, ele tinha desaparecido. Depois daquela noite, tudo ficou confuso. Não tinha como eu saber o que era real e o que era fruto da minha imaginação. O garoto, ou o que quer que ele fosse, tinha entrado na minha casa, e eu não sabia se tinha conseguido me ver de verdade ou se aquilo foi apenas uma ilusão. O que era certo é que a risada tinha mudado. Não era mais apenas uma lembrança de uma infância perdida, mas sim um eco de algo muito mais profundo e perturbador. Nos dias que se seguiram, a sensação de ser vigiado se intensificou. As risadas estavam em todo lugar. Enquanto ia ao trabalho, enquanto tomava banho, enquanto tentava dormir. Eu não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que estava na minha cabeça. Eu precisava de respostas. No trabalho, um colega meu, o Paulo, percebeu que eu estava diferente. Ele notou que eu andava mais nervoso, olhando para os lados como se esperasse algo a qualquer momento. Um dia, enquanto conversávamos durante o intervalo, decidi abrir o jogo com ele. Falei sobre o parque, sobre o acidente e sobre o garoto. Paulo me ouviu atentamente, sem rir ou me chamar de louco. Quando terminei de contar, ele ficou pensativo. Você já ouviu as histórias sobre aquele lugar? Ele perguntou. Todo mundo que já foi lá à noite fala de uma criança. Às vezes, é só uma lenda. Outras vezes, é uma coisa muito real. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Paulo falou sobre como algumas pessoas que se aventuraram a entrar no parque nunca mais foram vistas. Ele mencionou histórias de desaparecimentos que a cidade tentava esquecer, como se todo mundo tivesse um pacto de silêncio, não só sobre o acidente, mas sobre tudo o que acontecia ao redor do parque. Ele disse que o medo de enfrentar o que aconteceu lá havia mantido todos calados. Fui tomado por uma sensação de urgência. Se eu quisesse saber a verdade, teria que voltar ao parque. Era o único jeito de encarar aquilo de frente. Naquela mesma noite, peguei a lanterna de novo. Não era só a minha curiosidade que me levava de volta, mas uma necessidade desesperada de entender o que estava acontecendo. O medo e a insegurança estavam me consumindo. Cheguei ao parque perto da meia-noite. O ar estava gelado, e uma névoa densa cobria o chão. À medida que me aproximava do portão, a sensação de que algo estava errado crescia. Mas eu precisava entrar. Dessa vez, entrei com um propósito. Com um pé dentro do parque, já não me sentia tão sozinho. A lanterna iluminou o caminho entre os brinquedos deteriorados. O carrossel, a roda gigante, tudo parecia mais ameaçador sob a luz amarelada. O silêncio era opressivo. Mas, como sempre, a risada estava lá, mais clara e mais próxima do que nunca. Parecia me guiar, me puxando em direção ao carrossel. Quando cheguei lá, vi algo que me fez congelar. No centro do carrossel, havia uma boneca antiga, uma daquelas que eram populares anos atrás. Ela estava lá, com o vestido sujo e o cabelo emaranhado, mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão no rosto dela. Os olhos estavam fechados, mas a boca estava levemente curvada em um sorriso, como se estivesse prestes a contar um segredo. Eu sabia que aquela boneca não estava ali por acaso. A risada voltou,
mas agora parecia mais uma chamada, um convite. Meus instintos diziam para eu correr, mas uma força invisível me mantinha ali. O carrossel começou a girar lentamente, como se tivesse vida própria, e as risadas ficaram mais intensas. Então, ouvi uma voz fina e doce, ecoando no ar. Rafael, venha brincar. Olhei em volta, mas não havia ninguém além de mim e da boneca. A risada estava agora tão perto que parecia estar dentro da minha cabeça. A imagem do garoto voltou, e com ela, uma onda de lembranças. As risadas no parque, as tardes ensolaradas, as pessoas se divertindo. Era como se a essência do parque estivesse se revelando a mim, e eu estava lá, parado, preso entre o medo e a curiosidade. Foi então que a boneca começou a falar. Ele só quer brincar, Rafael. Ele só quer que você não se sinta sozinho. A voz dela era suave, mas ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda por trás das palavras. Aquilo não era uma criança, não era um espírito vingativo. Era algo muito mais triste. Era uma busca por companhia, por diversão, mesmo que essa diversão tivesse se perdido para sempre. Entendi naquele momento que o garoto não queria me fazer mal. Ele queria que eu visse o que ele não podia. Que o parque era um lugar de alegria que se transformou em um local de dor e desespero. As risadas que eu ouvia, os sussurros na noite, tudo fazia parte de um apelo por lembranças. Ele queria que eu sentisse o que ele sentia, a solidão de estar preso naquele lugar, o desejo de ser lembrado. Olhei ao meu redor e, pela primeira vez, percebi que não estava mais sozinho. Aqueles brinquedos, aqueles sorrisos desbotados, tudo fazia parte de uma memória coletiva, uma história que precisava ser contada. Comecei a falar, a contar histórias sobre o parque, sobre as risadas, sobre as pessoas que um dia tiveram felicidade ali. A cada palavra que saía da minha boca, as risadas pareciam se intensificar, mas agora, ao invés de medo, eu sentia uma conexão. Eu estava ali, ouvindo, contando, como se estivesse trazendo à vida algo que tinha sido esquecido. O garoto do parque não era um monstro, mas um espírito perdido que só queria ser lembrado. E, naquele momento, eu percebi que a única maneira de acabar com o ciclo de tristeza era fazer isso. Lembrar, contar e, finalmente, libertá-lo. O carrossel parou, e o silêncio tomou conta do lugar novamente. A boneca sorriu uma última vez, e o parque pareceu respirar aliviado. Quando olhei para trás, o garoto não estava mais lá. Mas, em vez de medo, eu senti paz. Finalmente, o parque estava livre do seu tormento, e eu também. Com o coração mais leve, saí do Parque das Palmeiras pela última vez. As risadas agora eram uma memória, não um eco de desespero. Eu havia encontrado o que buscava, não apenas a verdade, mas uma nova compreensão. O parque poderia ser abandonado, mas as histórias, essas nunca morreriam. O que acharam da história de hoje? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua interação é super importante para a gente continuar trazendo mais relatos de arrepiar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima, e não se esqueça: a próxima história pode estar mais perto do que você imagina.